Bom dia a todos, meu nome é Wilson, estou gravando essa aula de laboratório para fins de conclusão do curso de licenciatura em Química pela Universidade Estadual do Ceará. Faz-se necessário uma entrada teórica para poder fazer a prática de laboratório posteriormente. Vamos falar de água no planeta Terra. Aonde é encontrada a água no planeta? Nas marés, nos rios, nos lagos, nas nuvens, nos lençóis subterrâneos, no ar, em forma de vapor, animais, plantas, ser humano, em toda a hidrosfera. No nosso planeta, a superfície da crosta terrestre, uma camada enorme está coberta por água. Sabendo-se que a água cobre cerca de 3/4 da crosta terrestre, ou aproximadamente 71% da superfície. A composição da água, ela tem 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, com a formulação molecular H2O. Considerando que a molécula é a menor porção de uma substância, conferindo a mesma composição dessa substância, essas moléculas definem então a substância água. Ela é insípida, inodora e incolor. Não tem gosto, não tem cheiro, não tem cor. Considerando o ciclo da água, como podemos observar, ela tem um ciclo praticamente perfeito. Ela evapora com a luz solar, depois ela sobe, acaba condensando com as baixas temperaturas e precipita em forma de chuva, voltando para a Terra, entrando novamente na água subterrânea e fazendo o ciclo. Sobre a água doce no Brasil, as principais fontes de água doce para o ser humano são os rios, lagos, represas e lençóis freáticos. O Brasil possui a maior reserva de água doce subterrânea no mundo. Boa parte no aquífero Guarani, também tem na Amazônia, e que passa por baixo de 8 estados o aquífero Guarani, além do Paraguai, Uruguai e Argentina. Questão do problema é a distribuição, que é irregular. Boa parte dela está longe das áreas mais populosas. Além do que, no Brasil, a distribuição de água doce não é uniforme. Outro problema é o desmatamento nas nascentes e a poluição da água por agrotóxicos e por esgoto doméstico. Esse problema remonta a algumas décadas já. Bom, aqui está mais assim assertivo a questão da nossa aula de laboratório. Considerando que a gente está fazendo, a gente vai fazer experiência caseira em casa, e a gente não tinha todos os insumos suficientes para poder fazer um negócio um pouco mais elaborado, a gente vai trabalhar em cima dos estados físicos da água. Mas como esses estados físicos da água podem acontecer? Eles são influenciáveis por temperatura e pressão, né? Temos os estados sólidos, líquidos e gasosos. Considerando a organização molecular em cada um desses aspectos, quando nós temos a água em estado sólido, vocês podem observar que as moléculas elas ficam mais juntas. Quando está no estado líquido, elas ficam um pouco afastadas uma das outras. E quando está no estado gasoso, fica bem afastada uma molécula da outra. Características do estado sólido da água. As forças de coesão e atração são maiores do que a de repulsão. Apresenta retículo cristalino, forma geométrica constante. Moléculas muito próximas, que eu acabei de dizer. E moléculas sem mobilidade. Vibram em torno de posições praticamente fixas. O movimento das partículas ocorre somente no retículo cristalino. Volume constante, são muito poucos compressíveis, pouca energia térmica. A água pura congela a uma temperatura de 0 grau ao nível do mar. Questão que nós estamos falando sobre a pressão. Se isso fosse numa montanha, essa temperatura seria diferente. A água existe sob forma de gelo, granizo, geada ou neve. Ainda continuando sobre o estado líquido agora.
As forças de coerção e repulsão se igualam. Moléculas mais distantes, como eu disse anteriormente, não representa retículo cristalino, fórmula geométrica não é constante. A molécula com maior mobilidade vibra com mais intensidade e movimenta-se mais livremente. Tem o volume constante, os líquidos podem ser comprimidos, pouca energia térmica. A água ocorre no estado líquido entre 1 e 99 graus. Tá, porque abaixo de 1, teoricamente é estado sólido, e acima de 100 graus ele vai para o estado de vapor. Quando observamos a água parada, podemos notar que a superfície dela parece estar coberta de uma película, oferecendo uma resistência. Gasoso. Força de repulsão maiores do que a de coesão. Forma não é constante, há grande expansibilidade. Moléculas muito distantes. Molécula com total mobilidade. Movimento desordenados. Há grande compressibilidade, volume não é constante, as partículas movimentam-se com grandes velocidades, muita energia térmica e a água está condensada em forma de nuvens ou vapor da água. Podemos observar na ilustração à frente as mudanças dos estados e os nomes. O estado sólido para líquido, fusão. O estado líquido para gasoso, vaporização. O estado sólido direto para gasoso é sublimação. E temos os nomes de líquido para sólido, solidificação. Gasoso para líquido, condensação. E o processo do gasoso para o sólido de uma vez só, sublimação. Uma questão importante na nossa experiência é considerar as variáveis. Pode observar a questão da pressão atmosférica em relação à temperatura, né? A nível do mar, a temperatura que é necessária para poder fazer a água evaporar, conforme vai subindo, conforme vai ficando mais alto, as temperaturas diminuem, porque tem menos moléculas de oxigênio e tal, e facilitam a evaporação. Pode ver, La Paz, a água evapora a 87 graus e não a 100 graus, como o nível do mar. Com o aumento da altitude, diminui a pressão atmosférica, é o ponto de ebulição da água. Aí nós temos uma ilustração da condensação / liquefação, a passagem do estado gasoso para o estado líquido através de um resfriamento, que também vai fazer parte da nossa experiência aqui. A temperatura não diminui enquanto está acontecendo a condensação. As pequenas gotas de água se formam porque o vapor da água que existe no ar entra em contato com a superfície fria e se condensa, isto é, passa para o estado líquido. Continuando agora sobre a experiência. O que é necessário para fazer essa experiência? 3 vasilhas que suportem temperatura pequenas, uma tampa, pode ser uma tampa de alumínio de preferência, que você consiga cobrir aqui para fazer a condensação, um termômetro de preferência de infravermelho, só que é difícil de conseguir isso aqui, é bem caro e tal, mas é um método de fazer. E aí a água nas 3 situações. A água fervida, por favor, recomendação, não fazer isso em condição de aluno, fazer isso com supervisão de um adulto, de um professor, porque mexer com fogo não é brincadeira não pode, tá? Só com supervisão de um adulto ou do professor, ou de um tutor da aula, alguma coisa assim. E a água nos 3 estados. Como a gente está em nível do mar, na teoria a água é para ferver a 100 graus e é para se solidificar a 0 grau. Então a gente vai fazer as 3 situações, vamos medir e vamos fazer uma análise, ok? Primeiro,
a água em estado líquido. Temperatura. 28,9 graus. Tá quente essa água, né? Conferir aqui, ó. - 28 graus e meio. Continuando. Gelo. Água em estado sólido. Temperatura. Ó, menos 2 graus e meio. De novo, enquanto esquenta a água, a gente vai deixar ela aqui até subir 0 grau, ok? Para ver se essa água começa a descongelar. A gente vai acompanhar. Ó, eu vou tirar a câmera do foco da experiência para mostrar para vocês esse aqui, ó. Água fervendo, tá vendo? Ó, 91,6, já tá começando a ferver, ó. 93, 90, tá vendo? Ó, já tá começando a ferver, ó. 94,5, ó. 95. Ó. Tá fervendo até antes de 100 graus. Então, eu coloquei a água fervendo nessa vasilha aqui. Vamos ver a temperatura aqui, ó. Bom, achou porque eu troquei de vasilha. Deixa eu ver aqui. Porque eu troquei de vasilha, a vasilha estava fria. Deixa eu pegar outra vasilha, peraí. Então é isso, a temperatura fica valendo aquela da panela que eu tirei, de 95 ponto, ela começou a ferver. Agora a gente vai colocar a tampa aqui para ver o processo de condensação, ok? Olha que interessante, ó, o gelo que eu tinha tirado do congelador, tá vendo? Tá começando a fazer troca térmica com o ambiente. Vai começar a derreter. Ó, só para constar é 5 graus, tá? 5 graus. Então já vai começar a entrar no estado líquido novamente. Tá? Ó, tá subindo a temperatura. Aqui tá bem quente, ó, 8,3. A normal, 28,9. E eu tô aguardando fazer a condensação para mostrar para vocês. Então, olha que interessante. A condensação, tá vendo? Isso acontece porque o vapor da água encontra uma superfície mais fria, ele se condensa, assim como acontece com a chuva, no mesmo processo. Ó, o gelo já está derretendo, está virando estado líquido novamente, ó, já está a 3 graus, acima do zero ele começa a derreter e não teve influência na temperatura da água normal, ok? Qualquer aditivo que eu colocar aqui, sal, qualquer aditivo eu influencio na temperatura, nas temperaturas, ok? Qualquer aditivo que eu possa colocar aqui, qualquer coisa que eu coloque aqui, eu interfiro na temperatura. Uma vez que a gente está numa pressão a nível do mar, uma pressão constante aqui, ok? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Não consegui fazer uma coisa muito mais assim sofisticada, porque eu não tenho os insumos e nem sinto segurança para fazer algumas coisas mais sofisticadas fora do ambiente de laboratório, ok? Obrigado, abraço, valeu.